Hoje eu vim deixar uma reflexão para você que fica aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos 12, versículo 1 ao 3. Eu quero ler junto com você, né? Nós precisamos muito, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? De tantas pressões, de tantas incertezas, de tantas mentiras como sendo verdade. Nós precisamos ter a nossa mente conectada com Deus, conectada com o céu, alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós, né, nesse tempo, para que a gente não seja levados pelos ventos, pelas tantas vozes que falam ao nosso redor, né? Então nós precisamos nos alimentar como nunca da palavra do Senhor, mergulhar nessas palavras para que a gente possa ter as nossas raízes profundas, para que nada venha nos afastar do plano e do propósito do Senhor para nossas vidas. Eu quero ler junto com você a palavra do Senhor que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só até aqui. Então nós queremos, né? Todos nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem uma condição, né? E essa condição é estar em Deus, ouvindo o coração de Deus, ouvindo os propósitos dele para nossas vidas e tendo a nossa mente renovada, né? Porque nesse mundo, nessas estações em que estamos vivendo, de muitas informações, de muitas pressões, o mundo, ele quer ditar para nós um padrão para a gente ser, para a gente viver. E isso muitas vezes causa na nossa mente uma distorção, causa no nosso interior uma inquietação, né? E quantas pessoas em busca de viver esse padrão que o mundo oferece como sendo o padrão ideal, né? Corre o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, né? Às vezes correndo atrás de recursos, de ter posses, de ser alguém do qual o Senhor não chamou para ser, né? E quando nós estamos correndo, afligindo a nossa alma, afligindo as pessoas que estão ao nosso redor, porque alguém que anda atribulado, ela atribula as pessoas que estão em volta, né? E ela fica incomodado e inconformado com a paz daquele que está em Deus. Além dela ser uma pessoa atribulada, ela quer que os outros sejam atribulados também, né? E isso é um comportamento de alguém que não está vivendo a palavra do Senhor, que não está se alimentando da palavra do Senhor. Porque alguém com a mente renovada, alguém com a mente conectada com os céus, ela tem paz, ela entende que estar com o Senhor, lendo a palavra do Senhor diariamente, fazendo as orações, tendo comunhão com os irmãos, isso evita de todos nós tomarmos decisões precipitadas, tomarmos decisões erradas, nos livra de sentar em mesas que o Senhor não quer que a gente sente, de tomar as decisões que Deus não quer que a gente tome, ou seja, Ele nos poupa de muito sofrimento, de muitos erros, de muitos desgastes emocionais, físicos. Então, quando alguém que tem a mente renovada, alguém que ouve o coração do Senhor, o direcionamento do Senhor, esse tempo em que ela está na presença do Senhor, poupa dela muitos tempos, às vezes meses e às vezes anos de caminhar ao redor de algo que não é aquilo que o Senhor chamou, né, para si. Então, que todos os dias nós possamos entender qual é o padrão que nós estamos caminhando. Será que nós estamos querendo nos encaixar no padrão do mundo?
Será que nós estamos nos diminuindo para encaixar nesse padrão em que o mundo chama de ideal, né? Porque o mundo, ele quer que a gente ande na moda, caminha na moda, tem uma visão totalmente distorcida do que o Senhor quer, né? E acompanha esses avanços que muitas vezes tira da gente o senso, a nossa verdadeira identidade, tira de nós o propósito que o Senhor nos chama para ser, né? Tira de nós a paz, porque alguém que corre para se enquadrar, para se encaixar nesse padrão do mundo, é alguém que vive todo o tempo acelerado, né? Então o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha as decisões assertivas, caminha em paz e seja alguém que transmita essa paz, né? No Antigo Testamento, as pessoas quando pecavam, quando praticavam algum pecado, elas levavam ao templo, ao sacerdote, os animais para serem sacrificados. Então o sangue era derramado desses animais, né, no altar, e as pessoas recebiam o perdão, né, dos pecados. E agora, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, né, nós temos a morte e o sangue de Jesus derramado por nós, o direito de nos ser perdoados. Então, que o nosso corpo seja realmente esse sacrifício vivo, né, que as nossas ações possam ser ações que agradam a Deus, que sejam de acordo com o padrão dos céus, né? Que as nossas decisões para preservar o nosso corpo, a nossa mente, como aqui está falando, né? Preservar o nosso corpo vivo, santo e agradável, né? Nós precisamos diariamente fazer essa reflexão. Será que nós estamos realmente tendo esse comportamento para ter esse corpo vivo, santo e agradável aos olhos de Deus, né? Para que a gente possa ter a nossa mente também renovada, né? Corpo e a nossa mente renovada, para que a gente aí sim, a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nos projetamos, mas nós precisamos submeter os nossos planos e os nossos projetos ao Senhor. Que a vontade dele possa prevalecer, né? Que a vontade dele acima da nossa venha prevalecer. Para que a gente viva os planos e os projetos do Senhor, para que a gente tenha a nossa mente guardada neste lugar de paz, de tranquilidade, de segurança, sabendo que é Ele que cuida das nossas vidas, né? É Ele que nos veste, é Ele que nos calça, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá uma saúde emocional. Então, estando nele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa casa, a nossa família seja guardada neste lugar, onde a nossa mente é submetida aos céus e a gente viva plenamente tudo aquilo que o Senhor projetou e preparou para nós, enquanto filhos, enquanto filhas e filhos de um Deus tão poderoso, tão grande, que escolheu, né, habitar em mim, em você. Que a gente possa olhar assim com muito amor e com muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, e que essa gratidão nossa possa refletir como obediência, possa retornar para Ele com uma obediência, como alguém constante em buscar a presença do Senhor. E que você tenha um dia e uma semana abençoada, em nome de Jesus.